Dai-me filho, senão morrerei. Será que essa é a nossa resposta mediante as crises emocionais? Muito prazer, pessoal. Eu me chamo Bruna. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Por isso, pegue o seu café, que hoje nós vamos refletir sobre autorresponsabilidade. Bom, vamos lá. Para que você entenda melhor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 30, que diz assim: Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã, ou seja, teve inveja de sua própria irmã, e reclamou ao Jacó, seu marido: Faz-me ter filhos, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: Acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Polêmico esse tema. Olha só, galera, dando uma explicação muito rápida. O texto aqui em questão diz sobre uma família onde o marido se chamava Jacó e a esposa se chamava Raquel. Jacó amava muito Raquel, porém Raquel não poderia ter filhos. E quem já leu a história de Gênesis sabe a confusão que teve, que Jacó queria muito se casar com Raquel, mas o pai acabou dando a irmã, que é a Lia, em casamento primeiro, só que Jacó não queria Lia, e aí teve toda uma confusão. No fim, Jacó acabou ficando com as duas. Olha a confusão aí desse negócio. A questão é, Jacó amava Raquel, porém Raquel ela não podia ter filhos, ela não podia gerar. Diferente de hoje, a maternidade naquela época era algo muito visado e muito desejado pelas mulheres. É como se fosse a ostentação da época. Então, o fato de uma mulher não poder ter filho chegava a ser até humilhante para ela, tanto para ela quanto para o marido. E isso nós vemos acontecendo aqui. Nós vemos que a mulher que era amada pelo seu marido não podia lhe dar filhos. Mas o interessante que eu quero fazer você refletir aqui é a atitude de Raquel mediante aquela crise que ela estava passando naquele momento. Vamos se colocar no lugar dela? Você é uma pessoa que você tem uma esterilidade, você não pode gerar, e por conta disso isso te causa uma frustração interna e uma frustração externa, porque por conta de uma falta sua, toda a sua família vai ser afetada, porque o seu marido não vai poder ter descendência. Só que por outro lado, Raquel olha para sua irmã e vê que essa mesma mulher está dando muitos filhos a ele. E o que acontece? Raquel começa a sentir inveja de Lia. O que eu quero fazer você refletir aqui nesse momento é na reação de Raquel. Porque o sentimento, eu sei que você já conseguiu identificar qual que é. Um sentimento de frustração, um sentimento de humilhação e um sentimento de inferioridade, talvez até de incapacidade. Esse sentimento é até compreensível. O problema é como Raquel age mediante aos sentimentos que sobreveio a ela. E eu sei que até aqui você já compreendeu que quem não poderia dar filhos era a própria Raquel. Mas o que ela faz? Ela se volta para o seu marido e ela diz a ele: Jacó, me dá filho, senão eu morro. Jacó, vendo a reação que ela tem, a insistência que ela estava tendo, ele se ira contra a própria mulher e ele diz: por acaso eu estou no lugar de Deus, que está impedindo você de ser mãe? Então, pessoal, qual foi a tentativa de Raquel até esse momento? A tentativa de Raquel foi transferir uma responsabilidade, um problema que era dela, para o seu marido. E muitas vezes nós somos assim. Raquel, ela não deu chance para aquele momento de avaliar as emoções que ela estava tendo e olhar para dentro dela mesma e entender que o problema era interno. Era um problema que se referia a ela e não a outras pessoas. Mas o que ela faz? Jacó, se você não me der filhos, eu vou morrer. Ou seja, ela lança ali uma raiz de manipulação. É como se ela estivesse dizendo: olha, marido, você vai ter que resolver o meu problema a qualquer custo. Porque na verdade esse problema não é meu, esse problema é seu. Eu estou terceirizando para você porque eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções, eu não quero gastar tempo tentando resolver, porque eu sei que o tentar resolver vai me expor à realidade e eu não quero ter um confronto com a minha esterilidade. Então eu vou terceirizar a culpa para você. Enquanto isso, eu fico aguardando você fazer alguma coisa. E pessoal, olha só. Percebe se isso não é algo muito semelhante aos nossos dias de hoje, em como nós lidamos com os nossos sentimentos. Exatamente, eu estou falando de você, que está pensando numa outra pessoa, mas é pra você que eu quero que você olhe nesse momento. Sabe aquele momento que parece que você não consegue gerar? Que você se esforça de forma física, que você se esforça de todas as formas, você tenta todos os seus recursos, mas você não vê resultado. E é muito frustrante quando você tenta buscar resultado em todas as coisas e você não consegue, e você olha ao seu redor e percebe que na verdade o problema não é externo, mas na verdade o problema está em você. E para não lidar com esse sentimento
de olhar para a realidade e ver que é uma verdade, que o problema na verdade está em nós, nós colocamos escamas nos olhos e nós preferimos buscar culpas e culpados que são externos. E isso é um grande problema, galera. Porque além de você cansar as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, como Jacó, que era marido de Raquel e amava Raquel, nós cansamos essas pessoas porque nós esperamos resultados e colocamos as nossas expectativas em coisas e em pessoas que, na verdade, elas não vão poder trazer para nós o retorno que nós esperamos. E é por isso que muitas vezes a gente está frustrado com a vida, com as pessoas. Mas eu quero que você pare e você pense só por um momento. E se o problema não for as pessoas, não for necessariamente o governo, não for necessariamente a crise que nós estamos passando, mas se o problema for simplesmente a sua falta de autorresponsabilidade e a sua entrega ao vitimismo? Vamos tomar mais café. Me parece que a pressa de Raquel em ter filhos agora já não estava mais focada somente no desejo de gerar, mas sim em competir com a sua irmã. Porque ver a outra pessoa dando frutos que a gente queria, às vezes nos coloca em um sentimento de inferioridade. E nós não queremos lidar com esse sentimento. E aí que vem as reações de Raquel. Ela não reflete sobre a vida dela e ela não traz essa situação para diante de Deus e apresenta diante de Deus o desejo dela. Porque às vezes buscar em Deus nos vai requerer um tempo de espera. Mas quando eu estou na pressa da competição, a minha alma não consegue esperar, porque ela está a todo tempo querendo competir. E aí começa o desequilíbrio de Raquel. Será que você não é assim também? Talvez você esteja frustrada dentro da sua casa porque os seus filhos não são da forma como você queria que eles sejam. Mas para pensar, por que você quer que os seus filhos sejam da forma como você um dia imaginou? É porque você quer eles na presença de Deus? Ou será que é porque você não suporta ver que os filhos de outras pessoas são obedientes e servem a Deus enquanto os seus estão desviados? Será que você está frustrado com a sua vida, com a sua casa, com o seu emprego, porque você está frustrado não porque você quer uma vida melhor, mas porque ver o outro frutificando numa intensidade maior do que a sua te coloca num sentimento de inferioridade? E ao invés de recorrer a Deus, você recorre a pessoas que não poderão resolver os seus problemas. E você diz, dai-me filho, senão eu morro. Ou seja, a minha responsabilidade, Jacó, eu entrego nas suas mãos. E se você não resolver, você ainda vai sofrer porque, tô aqui me auto-ameaçando de morte. Sabe o que Raquel faz? Então Raquel propôs ao seu marido, toma aqui a minha serva, tenha relações sexuais com ela. Muito semelhante ao que Sara fez, entregando Agar a Abraão. Então a gente vê uma raiz familiar que não é quebrada. Quando você não se posiciona, o ciclo continua. O ciclo não é quebrado, porque você não se posicionou. E muitas vezes, o posicionamento traz consigo dores, mas você tem duas escolhas. Ou você continua terceirizando a culpa para pessoas que não vão resolver, e você por um momento tenta afastar de você a realidade de que, na verdade, esse problema precisa ser tratado com você e precisa ser levado para Deus. Você pode agir dessa forma, mas você não vai sair do lugar. Isso não vai te fazer bem, você não vai amadurecer, você não vai saber lidar com as suas próprias crises e você vai entristecer, irar e talvez afastar as pessoas que estão ao seu redor. Então a palavra de hoje ao nosso coração é: olhe para dentro de si mesma e veja que a culpa da esterilidade não é das pessoas que estão ao seu redor. O ventre é seu. Se você não está gerando algo, leve isso diante do Senhor, porque Ele é responsável e Ele pode mostrar para você quais são os melhores caminhos que vão fazer com que você consiga dar frutos. Jesus falou assim, todo aquele que estiver enxertado em mim, que sou a videira verdadeira, esse dará bons frutos. Mas enquanto o seu olhar estiver voltado em competir com a sua irmã, em competir com Lia, a sua motivação vai estar sendo errada. Os seus frutos não vão ser verdadeiros, vão ser frutos falsos. E aí, para saciar essa dificuldade, você vai tentar terceirizar a culpa e quando você vê que não resolveu, você vai procurar maneiras paliativas de resolver o problema, só que na verdade são problemas que vão se estender e você vai estar entrando num nó muito maior, simplesmente por ter medo e não ter tido coragem de lidar com as suas próprias frustrações. Olha só, irmãos, eu sei que é muito difícil. Nós temos que enfrentar um trauma emocional, temos que enfrentar as dificuldades da vida,
termos que lidar com problemas que ainda não foram tratados dentro de nós, que têm raízes, têm amargura. Mas, pessoal, o caminho do autoconfronto e da alta responsabilidade sempre vai ser o melhor caminho. Porque, na verdade, ele é o ponto de partida para você recomeçar a sua jornada. Essa é a única forma que nos leva ao arrependimento e faz com que Deus demonstre o favor dele para nós. Porque enquanto a gente continua com os olhos fechados, enquanto nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, as coisas ao redor não acontecem. Mas quando você não tem medo de enfrentar a verdade, quando você olha para dentro de você e você tem que confessar de que, na verdade, esse é um problema que você vai ter que assumir, lidar e tratar, você percebe que se deparar com a verdade é a única forma de você ser liberto. E foi para isso que Deus nos chamou, para sermos livres. Então, que você reflita nessa palavra e que você entenda que assumir os seus próprios problemas, trazer para si os seus próprios BO, trazer para a luz, tirar as escamas dos olhos, pegar a culpa que você jogou na sua família, no seu passado, na sua história, nas pessoas, trazer para a sua realidade e entender, opa, ninguém vai conseguir resolver isso daqui por mim. Eu preciso pegar essa carga e levar diante de Deus, não como alguém que se vitimiza, mas como alguém que está disposto a entregar todo o esforço que for necessário e a energia que for necessária para resolver. E você pode ter certeza, Deus nos ouve quando pedimos e quando clamamos por Ele. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve no canal porque assim você vai conseguir acompanhar um pouco mais o meu dia e receber mais reflexões e mensagens como essa. Eu te espero no próximo vídeo e depois dessa pancada eu vou até terminar de tomar meu café.